Olá, tudo bom com você? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente no canal Despertar da Consciência Espiritual. Se você ainda não segue o nosso canal, clica no sininho, se inscreve no canal, curte o vídeo se você achar que vale a pena, se quiser compartilhar também com os seus conhecidos, é uma excelente oportunidade para a gente estar compartilhando esses ensinamentos acerca do mundo espiritual. E neste momento nós vamos fazer uma breve leitura de um dos capítulos do livro Entrevista com os Espíritos, de Antônio Carlos, que foi psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse livro é muito interessante porque ele nos traz os relatos de um espírito que esteve em diversas zonas, em diversas faixas vibratórias, entrevistando espíritos que estavam em seus processos de resgate, em seus processos de recuperação, e ele nos traz histórias vivenciadas por esses espíritos. E eu escolhi hoje aqui para a gente falar acerca de obsidiado. Por quê? Porque é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que se sentem obsidiadas, que estão passando por um momento de alguma interferência e não sabe lidar com a questão e não sabe entender de onde que está vindo esse mal-estar, de onde está vindo essa inquietude. E através dessas informações a gente acaba ampliando nossos horizontes, acaba tendo uma reflexão diferente acerca dessas questões. Tá joia? Então eu trago aqui no capítulo 2, cujo tema é obsidiado. Obsidiado é ser obsesso, atormentado, perseguido. O obsidiado é quase sempre vítima no momento da obsessão, de uma vingança. Pode ter sido algoz anteriormente. Normalmente sente remorso inconsciente e medo, que o fazem sentir complexos de inferioridade e de culpa. É enfermo espiritual necessitado de tratamento. E na maioria dos casos a enfermidade atinge o físico. Fluidos perniciosos normalmente saturam seu perispírito. Marquei uma entrevista com duas pessoas que encarnadas foram obsediadas. Ambas moravam num posto de socorro. Uma estava ainda em recuperação. Outra trabalhava na casa aprendendo a ser útil. Luzia e Marcelo me esperavam. Cumprimentamos-nos. O objetivo dessa nossa conversa, expliquei, é saber como foi ser obsidiado. Poderiam falar um pouquinho sobre essa experiência? Foi um período difícil, contou Marcelo. Achava que minha vida era complicada, nada parecia dar certo ou ser como eu queria. Minha mãe era religiosa, orava muito e me sentia protegido ao seu lado. Quando ela desencarnou, sofri muito e me desesperei e me revoltei. Nessa época estava casado e muito infeliz no casamento. Tinha 2 filhos. Comecei a beber e fazia isso à noite, depois que saía do trabalho. Minha mulher se apaixonou por outro e nos separamos. Passei a escutar vozes, sentia-me perseguido e tinha muito medo. Foram fracassos e mais fracassos. Meus 2 filhos gostavam mais do padrasto do que de mim. Para não ficar sozinho, arrumei como companhia mulheres confusas como eu que me exploravam. Consultei médicos, parei de beber. Continuei a ouvir vozes que me pediam para me matar, mas isso eu não queria fazer. Acreditava no inferno e o temia, mais do que temia aquelas vozes. Resolvi seguir uma religião e fui num templo. No começo não gostei, mas depois de 2 meses conheci uma mulher e namoramos. Fomos morar juntos e ela se tornou minha companheira, indo juntos ao templo e ela me explicando os ensinamentos de Jesus. Gostei de ser religioso. Então melhorei. Com um modo de viver regrado, orando, lendo e estudando a Bíblia, as vozes foram escasseando e eu passei a ouvi-las raramente, até que não as ouvi mais. Olha que coisa interessante. Aproximei-me dos meus filhos, ficamos amigos, fiz novas amizades. Tudo estava bem comigo quando fiquei enfermo por 2 anos. Sofri muito e desencarnei tranquilo. Eu, disse Luzia, era considerada estranha desde pequena, sentia muito medo, não dormia sozinha e somente eu fazia com a luz acesa. Tinha certeza de que alguém me queria mal e me castigaria. Não gostava das pessoas, desconfiada, achava que todos queriam me prejudicar. Como me sentia perseguida e não sabia por quem, acabava culpando alguém que estava perto de mim. Era intolerante, nervosa, crítica e ninguém gostava de mim. Não tive amigos. A família me via como uma pessoa difícil. Quis namorar, mas por mais que tentasse agradar, logo no primeiro desentendimento afastava os pretendentes. Uma vez namorei mais firme. Numa noite fomos a uma festa, bebi um pouco e ao voltar para casa fiz um escândalo. Lembro que falei coisas horríveis e agredi o rapaz. No outro dia meu namorado me mandou um recado de que não queria mais me ver. Sofri porque eu amava. Minha mãe me aconselhou a ir procurá-lo.
e foi comigo na casa dele. Esse moço me recebeu com medo no olhar, estava com o rosto e pescoço arranhados. Foi você que me fez isso, disse, me acusando. Mordeu meus braços, olha a minha mão como está ferida. Você parecia um demônio. É melhor se tratar. Por favor, não volte a falar comigo. Nosso namoro acabou. Saiu da sala. Eu queria falar mais com ele, me desculpar, mas sua mãe pediu para sairmos. Meu ex-namorado passou a fugir de mim, não queria nem me ver. Minha mãe, depois desse fato, me levou para benzer, e o senhor que atendia a todos com carinho me aconselhou. Menina, você é perseguida por um espírito que quer vingança. Precisa fazer caridade e aprender a lidar com esse fenômeno que possui. Você é médium, e seria bom a você fazer o bem com a mediunidade. Procure um centro espírita. Respondi rudemente para aquele senhor, exigi auxílio. Como o benzedor não havia se proposto a benzer, a resolver os problemas dos outros, tinha então que me tirar daquele mal. E não queria ajudar ninguém, queria ser ajudada. Com paciência, o senhor me explicou que não tinha como me auxiliar, porque cada um tem que fazer o que lhe compete. E infelizmente não tinha como me tirar daquela obsessão. Nervosa, em vez de agradecer, fui indelicada. Ao saber que o espírito me perseguia, voltei com ódio contra ele. Cheguei aí 2 vezes num centro espírita, mas depois não fui mais. E por tudo de ruim que me acontecia, xingava aquele desencarnado que me perseguia. Sonhava muito que lutava com alguém. E maldizia, falava coisas terríveis. Uma vez, aconselhada a pedir perdão, indignei-me. Era eu que tinha que perdoar e não queria. Meus pais morreram, fiquei sozinha, meus irmãos se esforçaram para me tolerar. E os sobrinhos não gostavam de mim. Continuei morando na casa que fora dos meus genitores e recebi uma pensão de meu pai. Meus irmãos me auxiliavam financeiramente porque não trabalhava. Até que tentei arrumar empregos, mas como não estudei, somente consegui ocupações consideradas por mim simples demais, e pelas quais ganharia pouco. Doente, sempre muito nervosa e sozinha, foi que comecei a entender que eu era intolerável. Voltei ao centro espírita, dessa vez entendendo que necessitava de auxílio. Lá conversava com as pessoas e fui aconselhada a pedir perdão e perdoar. Era difícil, mas assistindo às palestras, lendo livros, consegui entender a vida, ao saber da reencarnação e da lei de causa e efeito. Foi depois de 1 ano frequentando a casa espírita que resolvi, com sinceridade, pedir perdão e perdoar. Mas era uma pessoa difícil para conviver. Mesmo tentando melhorar, não era agradável. Tive uma enfermidade que me fez sentir muitas dores. E tive recaídas, xingava aquele espírito e todos à minha volta. Desencarnei. O grupo espírita me ajudou muito. Os encarnados, com orações e incentivos, os trabalhadores espirituais me socorreram e me trouxeram para cá. Foi então que o espírito perguntou a ela, o Antônio Carlos, como foram suas desencarnações? E ela respondeu, foi uma surpresa. Estava internada no hospital, sentindo estar muito mal. Uma tarde melhorei, recebi visitas e conversei. O grupo espírita fez o evangelho. Senti-me animada e dormi. Ou desencarnei. Quando acordei, sem o soro e num local diferente, senti medo, desconfiei, indaguei e soube que viera para o além. Também não senti, respondeu Marcelo. Vi ou percebi que meu corpo físico havia parado suas funções. Senti muito medo quando me explicaram que havia mudado de plano. Embora nesta minha última existência não tenha sido maldoso e até tenha feito nos últimos anos muitas caridades, sentia no íntimo que agi errado. Vim para cá, aceitei minha partida, procurei me adaptar e quero fazer o bem. Souberam por que de terem sido obsidiados? Perguntei. Como não saber, falou Luzia, encarnada, confrontando sempre com aquele que me odiava e a quem eu detestava, dizemos tudo é de errado, que um fizera o outro. Nenhum de nós dois tinha razão. Pensa agora que obsessor e obsidiado vibram na mesma sintonia, não é isso? Indagou. Atire a primeira pedra quem não pecou, disse em certa ocasião Jesus, ao evitar que uma mulher fosse apedrejada. Não podemos cometer um determinado erro, mas infelizmente ainda fazemos outros. Ao caminhar para o progresso, pode-se tropeçar. Não devemos cobrar a perfeição dos outros, mas sim tentar melhorar. Não devemos cometer maldades, mas se falharmos com o nosso propósito de não errar, devemos nos desculpar, reparar e não cometer novamente o mesmo erro. Se formos alvo da maldade, procurar entender e perdoar. Se agir errado, não se arrepender, não se desculpar. E se o atingido não perdoar, é desavença na certa. Não existe obsessão se um dos envolvidos estiver aprendendo a amar. Normalmente, numa obsessão,
Os participantes desse processo sintonizam na mesma onda de rancor e ódio. Se pedir perdão e não for perdoado, a obsessão continua? Perguntou Luzia. Meu obsessor demorou a me perdoar. Quando pedimos perdão com sinceridade, com a certeza de que não iríamos fazer aquela maldade de novo e que, se pudéssemos, faríamos o bem ao antigo desafeto, saímos da sintonia dele e não somos mais atingidos. E se aprendemos a amá-lo, passamos então a enviar para ele energias salutares. A luz acaba com as trevas. O amor anula os erros. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente pode aprender dessas histórias que nos foram narradas por Luzia, por Marcelo, através do Espírito Antônio Carlos? O que nós podemos aprender é que a obsessão não nos faz vítima. Nós não somos vítimas da obsessão. Nós é que atraímos pela nossa inferioridade, por estarmos sintonizados com essas entidades. No momento em que nós fizermos a nossa parte para nos libertarmos dessas interferências inferiores, a gente vai estar recebendo sim o amparo da espiritualidade, porque as energias de trevas e de luz não se misturam. Nós acabamos por cometer certas falhas que a gente muitas vezes não percebe, e através dessas falhas a gente acaba atraindo para perto da gente energias similares, energias iguais. E eis que desta forma a gente acaba sofrendo, porque a inferioridade não tem como nos trazer superioridade. O que nós devemos aprender desse processo? Antes de tudo, nós devemos nos colocar como senhores ou senhoras do nosso destino. Enxergar que nós somos pessoas responsáveis por tudo que nos acontece. E na medida em que a gente abre a guarda para recebermos interferências de energias que intimamente nós estamos buscando, nós não somos culpados, nós não somos vítimas, nós somos sim culpados, nós somos sim responsáveis. Entretanto, é preciso ter muito cuidado quando a gente analisa sob esse ponto de vista, para que a gente não impute sobre nós o sentimento de autopunição, de autojulgamento. O que nós precisamos é admitir, de fato, em nosso coração, que a gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar as nossas práticas, mudar os nossos pensamentos. E antes de mudar os nossos pensamentos, mudarmos as nossas vontades. Porque através da nossa vontade é que nós desenvolvemos os nossos pensamentos, e é através dos nossos pensamentos que nós mudamos os nossos atos. E quem é que pensa? É o corpo? Não. Quem pensa é a alma. A razão está no espírito, a emoção está no espírito. Ao corpo resta apenas os sentimentos, as sensações, as manifestações sensoriais. Então que a gente consiga compreender que se existem obsessores nos perseguindo, nos acompanhando, nos instigando a cometer o mal para nós, acima de tudo, é porque é este tipo de abertura que eles estão encontrando. E como é que nós devemos fazer para nos libertarmos das obsessões? Primeiro de tudo, aceitar que nós devemos melhorar o nosso estado mental, nosso mapa mental. O segundo de tudo é colocar a necessidade de fazer o bem verdadeiro, sem esperar nada em troca. Através de fazer o bem, a gente consegue trazer para perto de nós energias positivas, energias de luz. E assim, a gente começa a afastar de nós energias trevosas, porque, como falei, energias de trevas e energias de luz não se misturam. Eu espero que esse exemplo tenha trazido alguma reflexão para mim e para você, que você tenha uma possibilidade de refletir sobre todos os atos que vem praticando, sobre todas as coisas com quem vem pensando, sobre todas as vontades que vem alimentando no seu íntimo, e a partir dessa autoanálise possa identificar onde estão os males que estão atraindo essas obsessões. E através desse exercício, começar a fazer o processo de mudança, tendo ciência de que a mudança não será fácil. Por quê? Porque os obsessores são seres inteligentes também. E eles não deixarão, trarão para perto de você uma série de tentativas de desvio. E através dessas tentativas de desvio, conduzi-lo ou conduzi-la para a permanência ou então para descer cada vez mais nestas faixas vibratórias inferiores. E muitas vezes essas intuições não vêm em forma de mal. Elas vêm às vezes disfarçadas de coisas boas, principalmente aquelas que aguçam o seu orgulho e que aguçam a sua vaidade. Um grande beijo no seu coração, espero que nós possamos ter
outras oportunidades de nos vermos aqui nos nossos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, você curta, você pode curtir. Se você gostou do canal, existem outros vídeos para você assistir com essas reflexões. Você assina nosso canal, que ajuda a divulgar o trabalho da doutrina espírita, que é o trabalho do Cristo. E você pode compartilhar também esse conteúdo com os seus conhecidos, aqueles que você gostaria de auxiliar, que porventura estejam sentindo todos esses sentimentos que nós narramos aqui agora, pelas experiências do Marcelo e da Luzia. Um beijo no coração, fica com Deus.